Provavelmente o Trump, se o movimento da guerra do Irã terminar, ele vai criar outros movimentos geopolíticos que vão manter o ambiente bastante turbulento, né? E a turbulência da eleição no Brasil, que a gente ainda não sente, mas ela vai começar a aparecer ali para frente, né? Especialmente porque você tem uma agenda de gastos. Eu estava ouvindo uma entrevista do presidente da Câmara que ele disse, olha, não, se o interesse é social, esse negócio de equilíbrio fiscal é para os fracos. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Então a gente vê que a irresponsabilidade fiscal é bastante grande. A gente ainda tem essas informações do Master, aí o que pode vir de delação. Então a turbulência política no Brasil tende a ser muito forte. E você vê que a própria estrutura que a gente tem de controle de gastos é bem ruim, né? Então, a gente tem uma meta aí de 0,5% sobre um arcabouço que é cheio de furos, né? E a gente não explica como esses furos são consertados. Então, os desafios, especialmente fiscais no Brasil, são muito grandes. E a sensação que a gente vê na população e nas empresas é de uma saturação. Você falou 70% do PIB brasileiro é serviços. Quem vai ser mais impactado pela reforma tributária é o setor de serviços, né? Então, você tem um peso muito grande sobre uma parte da economia relevante e que não gera valor agregado no longo prazo, né? Quer dizer, a indústria ela dá muito mais força, diria, na cadeia de produção, tudo para a manutenção de um PIB. Então, o cenário é bastante preocupante. Você tem aí realmente uma desvalorização do dólar, não só no Brasil, no mundo como um todo, né? Isso certamente é resultado dessa política internacional atabalhoada do Trump, que a gente não pode nem chamar de política, essa estratégia amalucada, né? Que tem gerado o enfraquecimento da moeda americana. Se é com um objetivo verdadeiro, né? Se o objetivo era esse realmente, a gente ainda não tem muita certeza, mas acho que o dia promete hoje para aproveitar essa entradinha no risco. Bom, as cotações do dólar você percebe que efetivamente estão demonstrando um enfraquecimento global da moeda, né? Você tem uma tendência à acomodação, é muito difícil você falar em tendência em acomodação num momento de guerra como esse, né? Mas a gente tem uma percepção de que os ativos estão acompanhando o risco aí já calculado, porque à medida que o Trump exagera nesse processo de ficar falando, ameaço daqui, explodo de lá, brigo daqui, brigo de lá, isso cria efetivamente um desgaste, né, da retórica e principalmente da confiança que se tem nele. Acho que um fato importante, né, em relação à guerra, não sei se a gente vai comentar mais sobre isso, Léo, mas claro, o Xi Jinping apareceu ontem, né? E há vários analistas internacionais que dizem que o Paquistão fez o processo de negociação colocou ali a dispor a negociação Irã-Estados Unidos a serviço da China. Então, quando o Xi Jinping começa a aparecer, você já demonstra que o nível do equilíbrio global está mudando efetivamente. Inclusive, ele disse aí que o mundo está descambando para desordem, alguma coisa assim, né? O que não precisa ser nenhum líder chinês para dizer isso, né? Boa, professor. E o ponto é que a gente não tem... As informações são muito desencontradas, né? Tem gente que diz que o Irã já não tem mais instalações nucleares, condições. Tem gente que diz que tem uns 430 e poucos quilos ali, né? E isso é muito incerto. Quer dizer, você teve já durante essa trajetória com o Irã diversos movimentos por parte de Israel de eliminação mesmo de pessoas, de cientistas que estavam ligados aí ao programa nuclear iraniano. Então, é muito incerto, é pouco claro o grau de capacidade que eles têm de enriquecer isso. O que eu também tenho observado é que há um encaminhamento para a volta do acordo estilo 2015 ali, que é um acordo que começou a ser firmado na época do Obama. Então, o que denota aí uma incapacidade dos Estados Unidos de chegar a um bom resultado é porque você está voltando para uma negociação de coisas que já tinham acontecido lá atrás, né? Você tá retomando certas situações. E o Trump foi muito estratégico em colocar lá o J.D. Vance para fazer a negociação, né? Porque o J.D. Vance, antigamente a gente tinha o toque de Midas, né? Você já ouviu falar? Opa! Então tem o toque de Medas também. Tudo que o cara encosta dá errado, né? Para não dizer outra palavra logo cedo. Mas o J.D. Vance encontrou com o Papa morreu 2 dias. Torceu pro Orbán lá na Hungria, perdeu. Foi para o Paquistão, não conseguiu negociar. Então ele é excelente bode expiatório do fracasso. Então, tudo dando errado, o Trump vai atribuir na conta dele. Ele disse que ia adotar a mesma prática que ele estava adotando aqui no Pacífico, no Atlântico, ali com
a questão da droga, só que aqui você estava atacando o barquinho com 3, 4 pessoas ali, lanchas suspeitas. Lá você está falando de petroleiro, né? E se você ataca um petroleiro, esse petroleiro pega fogo, são dias e dias para isso parar, né? E no site que você mostrou ali, muito interessante, o que a gente percebe nesse acompanhamento é que, primeiro, infraestruturas de produção de petróleo foram efetivamente destruídas. Então não é simplesmente você desobstruir o canal para que volte a navegar. Não, você vai ter dificuldade de produção mesmo. Tem refinarias que estão fechadas, que vão ter que ser reorganizadas, reconstruídas até, né? Então é um problema de oferta efetivo. E o que a gente tem sentido é que os petroleiros que já saíram daquela região já chegaram nas suas posições. A ideia é quem vai sair agora, quais são os petroleiros que vão sair agora e que preço que esse pessoal vai cobrar, né? A dúvida que eu fico nesse site é se os navios fantasmas russos estão ali também, né? Porque eu não sei se é só os oficiais. Se eles também estão sendo mapeados. Carlos Honorato, o que destacar? Eu acho que o destaque é que não tem nada muito fora da variação comum que a gente tem visto nas últimas semanas, né? Eu tenho o minério de ferro aí com essa queda, que eu acho que tem que ficar em alerta com a Vale, mas basicamente a gente vê que é um processo de acomodação e, de novo, o que eu só tenho um pouco de receio é que quando começa esse processo de acomodação, antes da acomodação ser feita, alguma surpresa pode acontecer, né? Mas eu acho que é um misto de torcida e ação em função de você ter uma solução dessa questão da guerra do Irã, que não é uma coisa tão tranquila assim, né? A gente pode contar que estamos caminhando para isso, mas não está tão claro que isso vai acontecer.